Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu hoje não ia fazer live porque estou bastante sem energia, sem paciência. Acordei muito cansado, por isso é que vim logo fazer as minhas práticas de meditação. E pronto, passado meia hora vou fazer aqui uma live mais pequenina e até vou falar desse ponto que é baixa energia. Pessoas com baixa consciência e com baixa energia não podem mudar a vida. E é sobre isso que eu vou falar, para que vocês consigam compreender claramente o porquê de muitas vezes o nosso padrão de vida não mudar. Nós tentamos e as coisas não mudam. Parece que estamos sempre no mesmo padrão, no mesmo ciclo vicioso. E é sobre isso que eu quero falar então um bocadinho com vocês. A live vai, como vocês veem, é mais tarde, vai ser mais curta, mas acho que vai valer a pena. Peço desculpa agora, vocês podem... Bom dia, Miquel. Vocês vão fazer se calhar algumas perguntas, mas eu não vou conseguir ler porque o telemóvel, eu estou meio pitósga. Não é de ver mal, mas estou bastante cansado, por isso é que não ia fazer a live. Mas vamos lá. Baixa energia e baixa consciência não criam realidades. Repara, como nós já falámos diversas vezes, eu preciso que o meu carro tenha combustível, seja eletricidade, seja gasóleo, seja gasolina, para que eu consiga ir de um ponto A a um ponto B, certo? Não adianta de nada ter um Maserati, ter um Ferrari, ter um Porsche, que lindo, que fofinho, porque ele não vai de um lado ao outro se não tiver combustível. É a mesma coisa com a nossa vida. Eu posso ser muito espiritual, conectado a Deus, e tudo é amor, tudo é paz, e eu quero ajudar toda a gente, porque eu sou luz. Mas se eu não tiver combustível e energia, que é o quê? Vibração, conexão interna, ligação comigo, se eu não tiver predisposição a essa energia, eu não vou mudar merda nenhuma. Por exemplo, eu neste momento, eu não ia fazer a live porque eu estava sem energia. Eu dormi, só que ontem foi um dia muito exausto, foi de gravações todo o dia, foi as mentorias até à noite, eu estou cansado. E acordei, tanto é que nem vou aos treinos, porque nós também temos que perceber quando o corpo precisa de descansar. É um cansaço que não é físico, é energético. Por isso eu disse, não vou fazer a live, vou fazer mais meditação e tal, e estive aqui. Só que o que é certo é que acordei e dei mais ideia. Olha, sentas-te aí, faz um bocadinho a live e está tudo bem. E é isso que eu até vou falar hoje, que é não havendo energia. Se tu não tens energia, não forces. Ai, mas é ação, é motivação, é empenho. Tu não és disciplinado, Miguel. Tu não és proativo. Sou dentro daquilo que eu acredito que seja disciplina e proatividade. Repara, muitas vezes tu precisas de não estar a fazer nada, de estar parado, simplesmente ficas sentado no sofá, porque o teu sincronismo ainda não chegou ao momento. Porque tu ainda não tens energia suficiente para dar o próximo passo. Portanto, o teu ser bloqueia, traz-te uma preguiça, um tédio durante uns tempos, que é para tu estás quietinho à espera do sincronismo. Vocês nunca pensaram nisso? Eu sou muito de disciplina, compromisso de fazer as coisas, mas há dias em que eu simplesmente não faço merda nenhuma. Eu simplesmente acordo, vejo que não tenho como, por exemplo, hoje vai ser um dia assim. Vou ter uma sessão, 2 sessões à tarde, mas em que eu simplesmente acordo e não apetece fazer merda nenhuma. Eu sei que não é do ego, porque eu estou aqui, mas é energético, é falta de energia. Não adianta forçar, porque se eu forçar, vai piorar. Vocês estão a ver quando vocês estão a ler um livro, todos entusiasmados, cheios de energia e motivação. Boa, top. E quando já não nos apetece ler, mas dizem que têm que ler o livro, e vocês esforçam porque eu tenho que ler o livro até amanhã, vocês leem e depois já não percebem patavina nenhuma daquilo. Porquê? Porque não há energia. E nós temos que aprender a respeitar isso. Sem energia eu não consigo criar a minha realidade. E acontece o mesmo para ti. Não era porque quando eu comecei a adotar a meditação na minha vida, lá há 11 anos atrás, que eu ainda nem sabia o que era meditação, mas já me sentava assim simplesmente e ficava horas, eu compreendia que não é por eu forçar que eu vou conseguir meditar mais. Não é por eu me esforçar e dedicar-me e meditar mais horas que isso vai surtir efeito. Às vezes 10 minutos por dia vai surtir mais efeito. No teu caso, no caso da outra pessoa. Porquê? Porque é a graciosidade, é seguir o teu fluxo, a tua intuição. Perceberes o teu fluxo energético, a tua consciência.
e permitiste estar simplesmente 2, 5, 10 minutos, mas totalmente tu ali, presente. Porque até na meditação as pessoas começam a fazer competição. Eu medito meia hora, eu medito... Não, vai depender de cada caso. É óbvio. Miguel, para ti é fácil ficar nessa posição horas, o dia todo? Eu já estou habituado a fazer isto há anos. Mas não comecei a fazer isto por causa da meditação. Eu já fazia isto, mesmo sem meditação. É diferente. E tu vais começando a perceber na tua vida que energia é crucial. Portanto, então como é que eu consigo compreender melhor então a minha criação? Entendo, tu tens uma consciência dentro desse corpo. Tu estás a vivenciar essa experiência. Deixa-me ver se há alguma pergunta. Só meio pitasquinha. Não, está tudo bem. Imagina que tu tens consciência de vivenciar a experiência. Bom dia. Tu ao observar certos padrões na tua vida, imaginas, realmente esta pessoa só me faz mal. Puta que pariu. Esta pessoa está-me sempre a foder. Qualquer merda é. Eu venho dar uma novidade, ela começa, mas eu também consigo. Mas qualquer pessoa consegue. Ela que sabe que tem que me dar isto e não me dá. Ela marca um horário para mim errar. Esta pessoa está-me a foder. E é meu amigo. Quando tu começas a ganhar consciência, tu percebes que aquele ser está-te a sugar a energia. Consciente ou inconscientemente. A pessoa pode ser assim por programação, por narcisismo. E tu começas então a perceber que, eu se calhar não consigo fazer as minhas práticas, eu não consigo estudar, porque quando eu estou com esta pessoa, eu saio de lá cansado. Tu começas a ganhar consciência sobre as situações da tua vida. Começas a perceber que existem pessoas que vão-te agregar valor, mas que a maioria das pessoas à tua volta vão-te sugar essa energia. E tu ganhas consciência sobre isso. E ao ganhar consciência, tu começas a criar um afastamento. E o que é esse afastamento? É recuperar a energia. Se eu tenho, imagina assim na minha cabeça, se eu tenho metade da cabeça, assim o cabelo, metade deste cabelo está ligado ao meu passado, ao que eu passei, ao que as pessoas não acreditavam em mim, ao que me gozavam, faziam bullying, e só uso esta parte para criar a minha realidade, eu posso dizer que 70% da minha energia está a ser usada para o passado. Quando eu começo a ganhar consciência, a meditar, a desenvolver o meu autoconhecimento, a perceber quem eu sou, a elaborar um plano, eu começo a perdoar, a compreender esta narrativa e a desidentificar melhor. E o que é que acontece? Eu começo a ganhar mais partes da minha mente. Ou seja, eu agora já tenho 70% no momento presente. Ou seja, a energia que eu gastava no passado fica no momento. E é assim que a vida começa a mudar. E a maior parte de vocês, a vida muda da noite para o dia. Externamente não há muita diferença, mas cá dentro parece que mudou tudo. Certo? Ou seja, não é uma questão de sorte, uma questão de azar de padrão, é uma questão de energia e consciência. Onde é que anda a tua energia? Ela anda a ficar aonde? Tu consegues entender que se tu não consegues abdicar do teu passado, da maneira como tu vives, essa energia está retida lá, nos teus bloqueios, na tua personalidade, naquela programação toda que está contigo desde a infância. E então, tu quando começas a ficar no momento presente, quando começas a descobrir quem tu és, a ganhar presença e consciência, tu começas a perceber esses bloqueios. E ao aceitares isso, o que é que acontece? Essa energia fica disponível para ti no momento presente. Vou-te dar um exemplo. Imagina assim, eu quando tinha problema de falar, tinha de mal feio, que um bocadinho, eu tinha um dilema para começar a dar palestras e fazer vídeos lá atrás. Então o que é que eu fiz? Eu usei a meditação que eu desenvolvia, a minha meditação de interiorização, que eu ensino aos meus clientes, que é o quê? E eu focava nos meus medos. E eu obrigava-me, de certa forma é isso, eu obrigava-me a imaginar-me num palco a falar, a falhar uma fala, as pessoas a rirem-se todas, és uma merda, a rir-se, não sabes falar, o que é que estás a fazer sério? E eu obrigava-me a ver o pior cenário, vinha calafrios, começava a chorar, mas ali, aumentar o bloqueio, até chegar ao momento em que eu ganho consciência e percebo. E daí? E se não acontecer isso? Qual é o pior que pode acontecer? É isto?
Pronto. Tu acostumas a tua mente, o teu personagem, o teu ego e o teu presente a vivenciar o pior cenário de forma consciente, sem querer fugir dele. O que é que acontece? Tu, ao ganhares consciência sobre isso, ele desaparece. Miguel, estás-me a dizer que para tirar o bloqueio é simplesmente ganhar consciência que ele desaparece? É. Mas eu ando no psicólogo, eu estou há anos e anos em terapia. É. Daí tens muita PNL que usam alavancagem e ancoragens para pegar de um lado ao outro. Só que a única diferença é que uma ancoragem não tira o karma. E o que eu estou a mostrar retira o karma, porque tu só vais conseguir tirar o medo quando ganhas consciência do porquê de teres o medo. Só que como é que eu vou tirar algo se eu não aceito o medo? Não quero pensar sobre isso. Não quero, é muito mau. Não. Como é que eu vou tirar esse medo se eu não ganho consciência sobre isso? Sim, é mau, é uma merda. Isto está-me a limitar. Pronto, o que é que pode acontecer de mal? E as pessoas gozarem, enganarem, não darem nada, ter que ir buscar trabalho noutro sítio. Ok. E quando tu começas a aceitar, ganhar consciência e perceber que são só programações, elas desaparecem. Por exemplo. Isto não acredita em mim, simplesmente pratica isto. Vou dar outra situação. Quem me conhece perfeitamente sabe que eu não acredito em doença. Estive doente, sei perfeitamente como é que funciona o nosso corpo. Isto não quer dizer que a posterior não vá desenvolver uma doença. Imagina um cancro daqui a uns anos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tem a ver com a tua forma de pensar e de ver as tuas crenças. Quando, por exemplo, me surge uma dor nas costas, eu simplesmente sento-me e fico assim. Focado na dor. A dor vai ficando tão intensa, ela vai começando a ficar como uma agulha, a doer, mas consoante eu dou-lhe consciência, sem querer tirá-la, sem querer percebê-la, simplesmente está presente na dor, ela desaparece. Porquê? Porque eu estou a dar consciência, aquilo é o meu ser a dizer que algo não está bem nesta zona e que está a doer, e que normalmente está ligado ao teu espírito. E Miguel, como é que sabes essas coisas? Vivenciando. Experimentando. Foi aquilo que eu já falei diversas vezes. O meu despertar, há uns anos, principalmente os primeiros 4 anos, era só meditar. Foi limpar este lixo. Para agora poder trabalhar com isto. Claro que na altura eu não sabia. Agora faz sentido. Olha para o sincronismo de há 10, 11 anos atrás e realmente faz sentido. Passei por isto realmente era necessário. Na altura era óbvio que não fazia ideia nenhuma disto. Nesta posição de lado certo, sim, pode-se dizer que sim. Não consigo fazer essa posição, os músculos das pernas começam a prender e a doer. Alguma dica? Claro que sim. Ainda bem que me lembro. Imagina, normalmente estou assim. Fica assim. Isto tem a ver com o quê? Com tu habituares o teu corpo. O que é que normalmente surge se tu estiveres nestas posições? Por exemplo, começa-te a doer esta zona da perna, começa o entrelaçamento aqui a doer, vem um formigueiro, certo? E o que é que tu fazes? Aquilo é exatamente o que eu estou a falar, simplesmente fica consciente. Uma dica para que isto não faça muita limitação em ti é o quê? Respirar antes de meditar. Ou respirar antes de sentar. Porquê? Porque tu, por exemplo, fazes este exercício que eu até fiz agora num vídeo para o Instagram, ok? Tu puxas o teu diafragma para dentro para baixo, ou seja, tu vais hiperventilar o teu ser com prana, com oxigênio, se gostares mais. Isso vai relaxar os teus músculos. A tua musculatura vai ficar toda relaxada e aí tu vais poder sentar perfeitamente. Dores que venham, simplesmente quero que tu fiques. Uma dica é, fica consciente da dor. Está-me a doer o pé. Está-me a dar um formigueiro. Deixa estar. Tu não vais morrer porque está a dar um formigueiro. Tu não vais ficar lesionado só porque está-te a doer a perna. Tu não vais ficar lesionado só porque não vais mexer no ouvido. Simplesmente finges que estás morto. Sentas-te assim numa posição confortável. Acho que a mais confortável deve ser esta. Assim. Ou, se tens problemas de peso nas costas, juntas o yin e o yang, em que vai fortalecer esta zona e tu vais relaxar o teu centro. E simplesmente diz, morri. Aí está-me a apetecer mexer o cabelo. Morri. E simplesmente ficas consciente do desconforto que é o teu corpo.
E assim tu vais perceber o quê? Como o teu corpo não é relaxado, o teu corpo é estressado. Vais começar a perceber onde é que estão as convulsões, onde é que estão os stresses. Por exemplo, há muita gente que fica assim e começa-lhe a doer as costas. E a pessoa, como agora tem o ChatGPT, por exemplo, vai lá, dores de costas na meditação. O que quer dizer a nível espiritual? E lá, dores de costas quer dizer que estás a tentar levar o mundo, estás a tentar levar tudo à frente. Está-me a doer as pernas. O que é que quer dizer a nível espiritual? Se te dói a planta do pé, é porque não consegues enraizar. Se te dói as canelas, é porque o teu relacionamento contigo mesmo está fechado. Ou seja, tu vais começando a perceber o porquê daquela ação. Porque são sempre os mesmos pontos. Cada pessoa tem normalmente os mesmos pontos a doer. Mas, se fores como eu, simplesmente sentas-te, dói e não tem problema nenhum. Não me vou mexer por causa disso. E é uma tentação, por exemplo, querer mexer no cabelo, como eu faço muitas vezes. Mexer na perna, só quando tu ficas consciente, o que é que acontece? O teu corpo liga ao alerta. Tu percebes tudo com mais vivência. E começam a aparecer as coisas. E não tem problema. E para tu meditares não precisas estar assim. O que precisas é ter a coluna reta. Podes estar sentado numa cadeira, para quê? Os chakras estão bem fixados, o raiz está no chão, estes estão para a frente, os principais, e o de cima está para cima. Ou seja, para haver uma limpeza, um equilíbrio, um fornecimento e uma entrada e uma saída de energia. Se estiveres assim não dá, se estiveres deitado não dá. É só por isso, coluna reta. Isso é o mais importante. Está bem? Pois acredito, Cristiana, quero, por isso não gosto, que me dei tudo. A dica melhor para o pessoal que leio tudo e tudo, como estava aqui a falar com o Renascer, é respirar antes de meditar. Mas respirar a sério. Porque vais relaxar. E é normal que doa. Mas uma coisa que vocês podem fazer, que o Bula muitas vezes ensina é, se estás a perna conscientemente, vai lá com a mão, amolece, tiras, mexes, fazes aquilo que tens a fazer, pões outra vez no sítio, dói as costas, esticas, mas sempre consciente disso, que aos poucos e poucos isso para. É normal. Se o teu corpo está habituado a andar agitado, trabalho, casa, falar, cozinhar, e depois tu chegas aí, vou meditar. É óbvio que não vai dar, não é? Ele está habituado a agitar. Quando tu paras, dá-lhe sono. Dá-lhe sono, dá-lhe as costas, dá-lhe a perna. Porquê? Porque é a tarefa do dia. Vai fazendo aos poucos, 2, 3 minutos. E o que é que vai acontecer com a meditação? Vocês vão começando a recuperar o vosso centro. Porque a meditação, o que é que vai proporcionar? Que vocês observem a realidade de quem vocês são. A realidade que é esta Matrix. E vocês, ao estarem parados no mesmo centro, a vossa energia vai-se começar a retroalimentar. Começa a ficar aqui. E isso acumula energia. Que vai de acordo com aquilo que nós estamos a falar hoje desde o início, que é quem tem má consciência, uma baixa consciência e baixa energia, não consegue mudar a realidade. Porque é preciso combustível. E a meditação, que eu conheço, é a melhor forma de tu ganhares combustível. Ok? Tu ficares presente. Mas aos poucos e poucos toda a gente consegue. Parede, também te podes encostar uma parede, desde que tu tenhas a coluna reta, não tem problema nenhum. Eu propriamente não gosto muito de colocar nas paredes, mas não tem problema nenhum. E é uma questão de nós experimentarmos. Continuando, e se houver perguntas eu vou tentando ver aqui se há alguma pergunta ou não. Continuando. Todo o desempenho mental que eu tenho diário, olha para a tua narrativa, é ela que te causa quase 90% do gasto da tua energia. Vocês já perceberam que, consoante vocês vão falando internamente, vocês vão desgastando psicologicamente. Ou seja, vocês começam o dia a pensar em alguma coisa que têm que fazer, ou jantar para os vossos filhos, porque ele hoje vai lá à vossa casa, ou tenho que ir tomar café com a minha amiga às 2 da tarde, vocês começam a criar pressão desde manhã. Imagina se tu não fazes. Tenho que ler aquele livro e tu não lês. No dia seguinte, tenho que ler aquele livro e tu não lês. Ou seja, a forma mental como tu processas a tua conversa interna gasta energia. Como é que é a tua conversa interna? Ela é positiva? Ela é aleatória? É o que vem? Hoje acordei mal disposto, fico com esta fala assim,
ou estou com estas pessoas negativas, falo a colar, ou tu consegues fazer uma introspeção e usar claramente a tua mente. Ser positivo. Sim, porque tu podes falar e acumular energia. A forma como tu falas, a forma como tu vês a tua criação, armazena energia. Porque se eu quero mudar o mundo, se eu quero mudar isto, estou aí a usar a minha energia contra a Matrix. Se eu tenho consciência que os meus pensamentos, as minhas emoções criam uma vibração e eu influencio a minha realidade a todo instante, eu já não vou contra a Matrix, eu fluo na Matrix. Porque não é por estar a chover que eu vou ficar mal disposto. Não é porque uma pessoa aqui me disse que eu sou o aldrabão que eu vou ficar mal disposto. Porque eu uso as minhas faculdades mentais de forma correta. Que é isso que eu estou aqui a falar. Como é que anda a tua conversa? É positiva? Tens paciência contigo? Tu amas-te? Tu tens uma estratégia a médio e longo prazo? Consegues compreender o porquê de tu estás a fazer o que fazes na tua vida? Tu conseguires responder essas questões vai trazer-te uma paz interior indescritível. Mas isso são só palavras, são só só que uma mente, quando não tem clareza, acorda mal disposta, não sabe o que é que há de fazer, o que é que ela faz? Ou mais fácil, vai reclamar, vai comparar, vai criticar, vai xingar, vai fazer comiseração, vai desenvolver depressão, simplesmente porque não tem nada para fazer. E é isso que eu estou a falar. O que é que tu vais fazer? Como é que anda o teu processo mental? Porque todos nós precisamos dessa energia para crescer. Portanto, vê como é que anda a tua conversa interna. Tenho paciência com os outros, mas não tenho comigo mesmo. Aí é que está a Cristiana. É Cristiana ou Cristina? Cristina, peço desculpa. Cristina, aí é que está. É mais fácil eu ter paciência com o outro, porque não tenho que lidar com as minhas coisas, e quando estou comigo, é tédio e é impaciente. E cascar em cima de mim. Porquê? Porque é um reflexo daquilo que eu ando a viver. Normalmente uma pessoa que não tem paciência consigo e tem com o outro é uma pessoa que tem falta de identidade. É uma pessoa que não sabe o que quer. Não sabe o que é que está aqui a fazer. E pronto, vai. E a energia dela gasta-se toda em ajudar os outros, em ser bem disposta e positiva para os outros, mas quando está consigo é um inferno aqui dentro. Como é que nós podemos... Nós temos que começar a ter estratégias para mudar isto. Que é o quê? Eu preciso de compreender que eu sou o meu centro. Preciso de me cuidar. Preciso de compreender que porquê que eu não consigo ser verdadeira para aquelas pessoas? Porquê que eu tenho que agradar inconscientemente aquelas pessoas? Porquê que eu só fico bem quando as outras pessoas estão bem? E que se houver mau ambiente eu começo-me a sentir mal e tento melhorar o ambiente. Porquê que eu faço isto? Porque é falta de identidade. Tens medo que... Tens medo ou não? Porque eu não te conheço. Via por aquilo que eu estou a falar. Normalmente, e comigo era assim, eu fazia piadas, eu falava idiotices, que é para quê? Para criar um bom ambiente. Porque quando havia silêncio e quando as pessoas estavam mal dispostas, eu associava que elas não gostavam de mim. Mas no fundo, quem não gostava de mim era eu. Por isso é que atraía pessoas que não gostavam de mim. E eu agora pergunto, se tu começares a ser verdadeira, a fazeres aquilo que a Cristina quer, será que essas pessoas se vão afastar? Porque se elas se afastarem, quer dizer que essas pessoas nem deviam fazer parte da tua vida. Certo? Essas pessoas... Isto que tu disseste é muito profundo. E eu estar aqui a explicar isto uma coisa tão básica que é... Se eu não me consigo focar em mim, eu vou-me focar no mundo. Se eu não consigo ver os meus defeitos, eu vou focar os defeitos nos outros. Seja no meu marido, seja no meu patrão. Porquê? Porque eu não consigo lidar com isso comigo. E eu posso ter um déficit de aprovação, de amor, em que eu tenho que me rebaixar, dar atenção ao outro, porque só assim é que eu tenho atenção. Só assim é que parece que as coisas correm bem. Mas aí precisas de cortar o cordão e ligar o foda-se. Eu preciso me tornar o centro da minha vida, porque eu vivo aqui dentro. Imagina agora, eu estou-te a falar de meditação, dou aulas de meditação, tenho a minha própria plataforma de estudo, dou as minhas mentorias em que ensino as pessoas a respirar, a meditar, a ficarem presentes. Mas eu só falo disso, mas não sei meditar. Não sei estar em silêncio, não sei estar presente. O que é que vocês vão sentir? Charlatão, idiota, burro, está-me a enganar, quer-me roubar dinheiro. É exatamente a mesma coisa quando nós começamos a idolatrar os outros fora de nós.
e não a perder tempo connosco. Tu estás a colocar para fora, inconscientemente, e a tratar os outros como tu sabes que tens que te tratar a ti. Portanto, começa a priorizar o teu ser. O que é que o meu ser precisa? O que é que eu preciso de aprender? E como é que eu tenho que funcionar o meu dia-a-dia? A partir daqui. Se eu preciso de mais tempo a caminhar, eu vou começar a caminhar. Se eu preciso de mais de silêncio, eu vou estar em silêncio. Se eu não quero mais sair com aqueles amigos, eu não vou sair. Cristina, hoje vamos a café. Ei, olha, não posso, porque amanhã tenho que trabalhar cedo, vou entrar às 7. Não, tu simplesmente não queres ir com eles e estás a mentir. Não, simplesmente vais pegar-me e dizer, olha, hoje não quero sair contigo, tchau. Hoje não me apetece sair, vou ficar a ver Netflix, tchau. Começar a ser verdadeiro contigo. E a fazeres aquilo que agrega valor a ti. Para que tu comeces a transformar o mundo de uma forma coerente e de acordo com aquilo que tu queres vivenciar. Vais ganhando energia, vais expandindo, vais sentindo isso e as coisas vão começar a mudar. Porque o mundo é um reflexo do que está dentro de ti. Pronto, Cristina, é exatamente aquilo que nós estamos a falar. Porque tudo o que essas pessoas me ensinaram não tem nada a ver comigo. Exatamente. Porque tu estás a viver aquilo que tu não queres viver. Porque estás a fazer aquilo que tu não queres fazer. Estás a viver uma história que não é tua. Tu não tens permissão para mudar isso. Crenças limitantes, crenças de valor, crenças de capacidade. Tens de começar a compreender o que é uma programação interior. Aprender a ficar presente, a estruturar um plano, a perceber o que é que tu queres, para começares a tirar essas ervas daninhas da tua vida. E lembra-te, não quer dizer que as outras pessoas sejam más, tu é que estás a ser má contigo. Enquanto tu não percebes aquilo que tu verdadeiramente queres e começares a fazer isso, e a cortar isso, as coisas não vão mudar. É impossível. E é exatamente esse trabalho que eu faço com os meus clientes. É estruturar, perceber quem é que elas são, o que é que elas querem e qual é o plano. Através de prática, através de conhecimento, para elas se libertarem e começarem a viver verdadeiramente aquilo que elas têm cá dentro. E isso é importantíssimo. Ter consciência disso é importantíssimo. Portanto, já deste o primeiro passo. Agora, toca a estruturar isso. Percebe o que é que tu queres. Percebe aquilo que tu andas a aceitar e a permitir que te anda a lixar a vida. É importantíssimo ter valores, princípios. Para quê? Para tu conseguir seguir. E olha, para os teus amigos, esses amigos vão de acordo com os meus princípios e valores. Por exemplo, eu dou um exemplo. Os meus são disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Vocês estão fartos de saber. Eu olho para os meus amigos, disciplina, compromisso. Não, é só borda. Práticas, ninguém pratica. Meditação, nem sabem o que é isso. Tem alguma coisa a ver? Não, então eu afasto. Não porque eles são maus, mas porque aquilo já não me interessa. É preciso assumir um compromisso connosco. Preciso uma pessoa verdadeiramente tomar uma decisão. E vai doer. Como nós temos vindo sempre a falar. Dói. É esforçado. Traz desconforto. É verdade. Mas é verdadeiro. Quando tu começas a fazer o que é verdadeiro para ti certo, é óbvio que tu vais ter que mudar o teu mundo. Em que vais afastar muitas coisas. Mas é preciso fazer isso. É bom para ti. É bom para os outros. É porque paras de perder tempo com eles. É verdadeiro o que estás a fazer. É, Miguel, porque eu sinto que tenho mesmo que mudar. Então, foda-se, faz. Não é difícil. O que é difícil é manter esse processo diário. E vais cair, e vais ficar desacreditar, vais ficar com medo, não vai funcionar. Está perfeitamente normal. É perfeitamente normal. Porque temos que pagar a conta. E aí sim, os picos da tua energia vão começar a subir, a tua consciência vai começar a expandir e vai começar a criar um fluxo natural, em que ao início vai ser bom e depois começa a vir tudo de forma natural. O sincronismo na tua vida começa a acontecer, vêm as pessoas certas, o livro certo, o trabalho certo, tudo começa a fluir quando tu te começas a conectar aqui dentro. Isso é o que eu chamo de despertar espiritual. E uma pessoa ganha a consciência de que está a viver para os outros, já é uma grande consciência. Porque normalmente também quem está a viver para os outros é porque tem uma dor imensa aqui dentro. E que sabe que se parar de viver para os outros vai ter que lidar com isso. E dói. Portanto a pessoa afasta. Mas algum dia
seja encarnado ou desencarnado, tu vais ter que lidar com isso para andar para a frente. Portanto, eu diria agora, para começares com isso. Está bem, pessoal? Isto foi uma pequena live, hoje que hoje não ia fazer. Tenho paciência com os outros. Isso já tinha lido, pronto. Esta live ficou mais pequenina, porque eu não ia fazer live, como vos falei, simplesmente decidi falar sobre um bocado de energia. Espero que tenha ajudado alguém. Pessoal, se vocês quiserem aprender conhecimento, perceber quem vocês são, começarem a aprofundar a vossa espiritualidade, seguir o vosso ritmo, crescerem como seres humanos, começarem a compreender onde é que estão os vossos bloqueios, aprender a ter disciplina, acabar com a procrastinação. Eu tenho uma plataforma de estudo, que é tipo a Netflix, em que nós tratamos disto em todos os moldes. São moldes do dia em que uma pessoa está a pôr semanalmente, vocês têm aulas e aulas para que vocês sigam o vosso ritmo. Tem aulas de meditação, tem aulas de desenvolvimento pessoal, ou seja, tudo que vocês precisam para o vosso crescimento está na minha plataforma de estudo só hoje. Quem quiser entrar, aquilo pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual, cada um escolhe o seu ritmo e o que quer. É só ir aqui na minha bio, no TikTok, clicar na plataforma só hoje e vocês vão lá ver. Acreditem, se vocês estão no vosso despertar, querem conhecimento, querem começar a mudar padrões, bloqueios, aprender a meditar, aprender a estar presente, tudo isto que nós andamos a falar aqui diariamente nestas lives, está lá tudo. E ainda por cima, temos uma comunidade onde vocês podem tirar dúvidas. Está bem? Quem quiser entrar é muito bem-vindo e eu agradeço. Obrigado, tenham um bom dia e até amanhã. Tchau!